Boa noite pessoal, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Estamos aqui nessa live. Lula primeiro turno. Vamos notificando aí todos os seguidores e seguidoras. E aí, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando. Um de seus amigos está em uma live com vídeo para iniciar juntos. Estamos aí firmes. Lula, primeiro turno. Quem Cara, a galera fica fazendo assim, Lula de novo, com a meia-noite, força do fica dançando povo. aqui na frente. Tamo junto Eu aí, Gabi no timão, a Gabi de frente, ela faz o tempo. Fresca. Tá pra Que bom Gabi. que não fez aí, hein? Oi, amor. Tudo bom? Ei, vida. Tá ligado aí? Gosta de negão da piculha? Cala a boca, Ó, meu. vamos Não voltar pode falar. no primeiro Gosta de negão? turno. Gosta de negão? Gosta de negão? Vota no Lula, rapaziada. Lula, primeiro turno. Ô, filho, você só grita, meu. Ó, o pai tá E os on. bônus pra nós. E É o vocês, são Lula de onde? novo. Lula de novo. Tem que resolver isso no primeiro turno, para não deixar a dúvida. Se deixar pro segundo turno, vai ter muita briga, não? Pessoal chegando aí. Ui, é gostosa, hein? Meu Deus. Tudo É bem, gostosa. Cala a boca. Ai, uma dessa aqui comigo. Vota no Lula. Ó, vamos botar no Lula. Bota em mim que tu leva pra cama. Pra dormir comigo. Põe a família toda aí pra Esquentar. botar no Cala a Lula. boca, cara. Aqui em casa todo mundo é Lula. Pode jogar com você. Passa o zap. O Zap? Não, o Zap tá na minha. Vou olhar no meu perfil. Tem meu Zap lá. Dá uns pega mais ou menos. Eu sou candidata a Curta deputada uma federal por loirinha dessa. Goiás. Passear com os óculos. Vocês moram onde? Não, eu falei que eu fazia isso. Vocês moram onde? É Rio de Janeiro? No Paraná. Ah, Paraná. Puxa, aí o pessoal fala aí que só dá Bolsonaro, tá vendo? Tá cheio de Lula aí, ó. É? Se o Bolsonaro estivesse na minha frente, eu dava um tiro na bunda dele. Deus me livre. O Bolsonaro é do cartão. Nós temos que Pá! Vai, nego. Fala pá. dar um voto pro Lula. Esse é bebê do... Oi! Ah! Hã? Como é teu nome? Eu chamo Marta, e você? Pá, pá. Nego, pá, pá. Oi? Como que ela... Tomar no cu, velho. Nesse país, vamos fortalecer aí a campanha. A campanha não está ganha, nós temos que fortalecer para o Lula vencer no primeiro turno, né?
Chamar o pessoal aí da família, os vizinhos, vamos votar no Lula. Lula, primeiro turno. Bora lá. Bora lá, Lula, primeiro turno. Parabéns pela vitória, apenas 3 vitoriosos minutos e peça para que o anfitrião vencido faça a graçada. Eita, vamos chegando aí, pessoal. Puxa, tem gente que fala que eleitor do Lula é cúmplice de ladrão. O Lula foi inocentado, né? Em todas as instâncias, esse Lula aqui foi inocentado. Ele foi, na verdade, julgado por um juiz parcial. O juiz tem que ter imparcialidade, ou seja, ele não pode ir nem para um lado nem para o outro, né? No caso do Lula, o nosso presidente, ele foi julgado por um juiz parcial. Quer dizer o quê? Que aquele juiz ele não tinha competência para julgar o Lula. E o Lula quase que foi condenado se ele não tivesse excelentes advogados, né? Se ele não tivesse gasto tanto dinheiro para pagar os advogados, ele estaria preso até hoje, ele nem seria candidato. Quantos no Brasil são julgados por juízes parciais e estão presos? Do mesmo jeito que Lula. Esta legislação ela tem que mudar. Eu sou candidata a deputada federal. Esta legislação tem que mudar. O juiz jamais pode ser parcial. Ele tem que ser totalmente imparcial. E se ele for parcial, a legislação ela tem que ser mais dura. Para não deixar que isso ocorra, para que não ocorra injustiça, como ocorreu com o Lula, nosso presidente, aí, que foi preso. Porque, na verdade, nós estamos passando pelo governo do Bolsonaro por conta do Lula que não se candidatou. Foi inviabilizado da sua candidatura nas eleições. E por isso mesmo, o Bolsonaro venceu as eleições. Porque se Lula tivesse naquelas eleições, nós não teríamos passado pela pandemia que nós passamos. Nós não teríamos passado por tantas mortes que passamos. Não é? Por conta exatamente da incompetência geral, não é? Não fechou os aeroportos, não fechou as fronteiras, não comprou vacina, não é? Quer dizer, se Lula não tivesse sido julgado por um juiz parcial, nós estaríamos no governo do Lula nesses anos agora. Olha, pensa bem, nós estaríamos num outro país, na verdade. Nós não estaríamos nesse país que hoje está atravessando uma grave crise inflacionária, né? Vamos dizer assim, os produtos, né, alimentícios, né, toda a alimentação, a cesta básica, quantos anos a cesta básica ficou praticamente no mesmo valor, não é? Por que ficou exatamente mais ou menos o mesmo valor? Exatamente porque não havia inflação sobre alimentos da cesta básica. Não havia. As pessoas recebiam em vários estados, inclusive, vamos dizer, os próprios municípios compravam cestas básicas para dar para as pessoas, como forma de ajuda, né? De ajuda, vamos dizer assim, assistencial. Né? Mato Grosso do Sul mesmo, né? Campo Grande, eu tenho consciência disso, que lá o pessoal recebia cesta básica grande, né? Na época do governo Lula. Quer dizer, na verdade, essas cestas básicas elas ajudam muitas pessoas, né? Então, isso aí foi cortado, né? Foi cortado. E, na verdade, o Lula foi tirado o direito dele, e o direito nosso, como brasileiros que somos, né? Que pagamos os nossos impostos, de termos o Lula como presidente na última eleição. Foi retirado esse direito. Nos foi retirado o direito também, né? Com relação ao governo da Dilma, que todos nós, a maioria do povo brasileiro, elegeu a Dilma. E uma parcela da população aí que tem o poder econômico retirou a Dilma do governo. Não respeitou os seus eleitores. Então, por várias vezes no nosso país, não se respeita os votos dos eleitores, da sua maioria. Foi no governo Dilma, com o golpe contra a Dilma, por ser uma mulher, né? Porque se fosse homem, eles não estavam dando golpe assim, não é? Dando golpe para quê? Para tomar o poder, para daí subir os preços de tudo, né? Ganhar dinheiro para uma minoria.
mas nós somos uma maioria. O Brasil ele tem que ser governado para a maioria, não é para uma minoria, não. E quem detém dinheiro aqui, se quer investir aqui no Brasil, seja bem-vindo, mas se não quer investir, nós temos que buscar pessoas, empresários, de onde for para investir nesse país, para dar trabalho para esse povo. Né? O povo não pode ficar desempregado, à mercê de desemprego, à mercê de inflação, à mercê de não ter condições, né, de sobrevivência, de comer, de se alimentar. Alguém colocou aí a questão da Conab, né? Acabaram com a Conab, né, que tinha um estoque, né, regulador de alimentos, né? Que na verdade trazia assistência, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, para a população. Simplesmente fecharam, né, os estoques da Conab. Aqui em Goiânia mesmo, né, estado de Goiás, foi fechado. Eu tive lá por várias vezes. Até com relação à greve dos servidores, que eu sou sindicalista, né, da CBGE, nós tivemos lá, né, fazendo discurso lá na porta da Conab, exatamente, né, requerendo isso aí, né, quer dizer, a volta da Conab, né, a volta desse estoque regulador de alimentos, que é de suma importância, né, a questão aí que o Alessandro está falando, né, sobre o que Lula investiu na agricultura familiar, né, sem veneno, sem agrotóxico. Inclusive, há vários exemplos aí do MST, né, produzindo, né, vamos dizer assim, produtos orgânicos, né, para o mercado interno. Então, o quanto isso é importante, né? Eu estou vendo aqui a Maria Lu, que está, vamos lá, ela está convidando para uma live. Então, pessoal, é isso aí, ó. Nós temos que ficarmos muito fortes aí com relação à campanha do Lula, ser forte mesmo nessa campanha, Lula primeiro turno. Nós temos que, na verdade, retirar esse Bolsonaro já do governo, porque ele está aí de uma forma que foi, vamos dizer assim, por trás, né? Na verdade, fizeram uma tramóia, né, por trás, para que Lula não tivesse sido presidente da República, prendendo Lula, né? Eles arrumaram uma maneira de retirar o Lula para competir nas eleições. Quer dizer, isso não foi legal, né? Isso aí, na verdade, foi desumano e o povo brasileiro está sofrendo com isso. E o povo brasileiro está sofrendo até hoje com isso, né? Porque se nós tivéssemos tido o Lula como presidente na última eleição, nós teríamos evitado muitos sofrimentos, que eu tenho certeza, o Lula não ia dar conta de estar vendo o povo aí sem vacina. Ele ia dar jeito de ser o primeiro vamos dizer assim, a comprar essas vacinas. Fosse o preço que fosse, né? Trazer as vacinas imediatamente para o Brasil, né? Questão de não fechar a fronteira. Pensa bem, não serve nem para ser soldado raso, né? Eu fico pensando, né? Porque um soldado raso dá um problema, né? Vamos dizer assim, né? Ele já vai dar um jeito de resolver o problema, né? Tem país aí, uma mulher, inclusive, que é presidente, um país não muito grande, que ela fechou as fronteiras imediatamente. E lá quase não teve casos de Covid, né? Então, se a gente for analisar e verificarmos e vermos, né, os vídeos passados, as TVs passadas, podem procurar aí na mídia, aí, né, nas redes sociais, para vocês verem que o Brasil tinha pouquíssimos casos no início, não foi, vamos dizer, articulado medidas, né, para proteger as pessoas, a população do nosso país. Quer dizer, olha, eu fico pensando, né, ele teve a oportunidade, como militar, não é, de exercer o poder de ser presidente da República. Qual a articulação militar, não é, que ele exerceu para conter a pandemia, para conter essa virose toda chegar no Brasil? Simplesmente ele desacreditou, ele não acreditou em nada. Como ele pode ser militar de não acreditar, não é? O tempo todo desacreditando, o tempo todo desdenhando com a pandemia, desdenhando com a vacina, desdenhando com a morte, desdenhando com uma série de coisas. A gente pensa assim, puxa, será que ele é normal, né? Porque como é que pode a pessoa ficar desdenhando com a morte das pessoas, né? A TV o tempo todo mostrando, mostrando lugares lá em Manaus, né, que não tinha nem lugares, não tinha nem urna para enterrar aquele tanto de gente. Misericórdia, meu pai. Nós não podemos esquecer isso, nós não podemos retirar isso da nossa memória, que muitos brasileiros poderiam estar vivos como eu, como você, como nós aqui estamos vivos. E não estão. Por que eles não estão?
porque menosprezaram a pandemia, não tomaram as devidas providências. E outra, ele se articulou de vários militares no governo dele. Cadê que ele usou esses militares, a própria questão militar mesmo, né, vamos dizer assim, né, para articular, para conter a pandemia? Ele não fez isso e ninguém fala disso. Ele não fez isso, e os outros militares com ele lá também não o fizeram. Não defenderam a nossa pátria amada, não defenderam as nossas fronteiras, não defenderam o povo brasileiro. Deveriam ter defendido sim, porque eles estão lá como militares para defender essa nação, para defender esse povo. Eles não defenderam da maneira como deveria ser defendido, infelizmente. Por isso morreram muitos brasileiros. Porque se tem lugar, pensa, uma mulher aí que é presidente de um país, que ela simplesmente fechou as fronteiras e lá não teve tantos casos assim de Covid-19, ela nem militar é, mas com certeza, né? Ela teve pessoas, né, do lado dela ali, né, na conjuntura política dela, do governo dela, que orientou, né, e que ela seguiu as orientações. Agora, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele realmente escutou alguém? Não, ele não escutou. Ele não escuta nem ele, né? Ele sai falando, coisas que não tem nada a ver, e por isso mesmo nós estamos nesse caos. Se nós formos ver aí, não é só questão de quantidade de pessoas que já faleceram, mas pessoas queridas, pessoas nossas, seja um familiar, seja vizinho, seja amigo, seja colegas de trabalho. Eu mesmo tive colega de trabalho que não acreditou na vacina por conta dessa pessoa aí, não é? Não acreditou, não vacinou, ele e o filho vieram a óbito. Quantos ocorreram isso? Né? E ainda misturaram, olha só, misturaram a religião, né? A religião, nós somos um Estado laico, cada pessoa exerce a religião que quiser, né? De foro íntimo a religiosidade. Você não toca na religiosidade de ninguém, você respeita, simples assim. Por que colocar a religião no patamar de politicagem? Porque isso nem é política, porque a verdadeira política não faz isso. Quer dizer, colocaram a religião debatendo com a politicagem, né? E simplesmente muitas pessoas misturaram as duas coisas e simplesmente não acreditaram que existia pandemia, não acreditaram, até hoje, não acreditam que existe vírus, não acreditam que esse vírus mata. Até hoje essas pessoas estão sem vacinar. Tem um percentual grande de pessoas que não vacinaram até hoje, colocando a população em risco, porque ainda assim tem pessoas ainda morrendo de Covid-19. Não é porque grande parte da população já vacinou que as pessoas não têm morrido. Crianças, muitas crianças não vacinaram, não estão vacinando. Está sobrando vacina. Vacinas que, na verdade, é para vacinar o povo, né? Para vacinar as crianças. Então, adultos, que são muitos desses, né? Ou bolsominions, ou são adultos que misturaram aí a religiosidade, né, com a politicagem, né? E simplesmente não estão vacinando porque não acreditam na vacina. E outra, levando essas crianças a passarem o vírus para outras pessoas, passarem os vírus, inclusive, para adultos, né? Então, eu penso que, na verdade, faltou e muito desse governo, desse desgoverno, que eu chamo esse governo de desgoverno, na verdade, né? Porque não adianta se gabar, né, que o agronegócio exportou pra caramba. Claro, exportou, o nosso país é rico, o nosso país tem um solo rico, tudo que planta aqui dá, e dá bastante, né, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, isso aí já era de antes. O Brasil sempre foi um grande produtor. Não é porque está no governo Bolsonaro, né, que, vamos dizer assim, há uma grande produção, há uma grande exportação, não. Sempre foi um grande produtor o nosso país. O nosso país tem manancial de águas, né? Há águas doces, né, que na verdade é a questão de um solo fértil, né, que onde tudo se planta dá. Então, na verdade, não é porque está no governo Bolsonaro, né, que fica se gabando aí, né, das exportações, isso e aquilo. Você não tem que se gabar só de exportações. Você tem que se gabar se você está realmente cuidando do país como um todo. Não é só cuidar de apoiadores, não, né, que nem de apoiador ele cuida, né, ficou o tempo todo fazendo campanha política na porta do Planalto. Um presidente da República, ele não está para ficar na porta do Planalto, né, recebendo apoiadores e fazendo politicagem, fazendo política. Nós precisamos de um presidente sério, um presidente que leva a sério o nosso país.
como o Lula levou a sério quando ele foi presidente da República. Ele deixou o país, vamos dizer assim, com superávit, né? Ele deixou o país realmente com empregabilidade. Pessoas da classe C avançaram nas suas conquistas, né? E vários direitos foram avançados. Então nós precisamos de um presidente realmente humanista, um presidente carismático, um presidente que fala a linguagem do povo, um presidente também que fale uma linguagem para fora do país, com os países importantes, né, vamos dizer assim, né, para trazer realmente o desenvolvimento para o nosso país. Nós precisamos disso, nós não precisamos de pessoa que fica ali representando, dizendo que está representando o nosso país e falando bobagem que muitas vezes nós nos envergonhamos. Tenta lembrar algo que esse presidente falou, que você fala assim, poxa, olha, eu tenho orgulho desse presidente, pelo que ele falou do nosso país, ou que ele falou do nosso povo. Não, ele fica falando, vamos dizer assim, muitas vezes falando até contra determinados países, não importa o regime dos outros países, eu não tenho nada que ficar gerando, vamos dizer assim, guerra, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, com outros países, contendas. Não, eu tenho que respeitar os regimes dos outros países, quer Cuba, quer Venezuela, quer qualquer país da América Latina, quer da Europa, ou de qualquer outra parte do mundo, eu tenho que respeitar, né? Não é ficar falando besteira, falando asneira, né? Que daí isso representa o nosso país lá fora, né? Então eu tenho que tratar com respeito as autoridades, as autoridades tanto dentro do país como fora do país. Como é que eu vou desrespeitar as instituições do nosso país, desrespeitar o STF, desrespeitar a Polícia Federal, desrespeitar Ministério Público, falar como se fosse a casa da mãe Joana? Aqui não é casa da mãe Joana. O Brasil não é casa da mãe Joana. E por isso mesmo nós vamos votar no primeiro turno no Lula presidente. Vamos tirar esse Bolsonaro do governo, dessa cadeira que ele não devia estar, que eu acho que ele nem senta naquela cadeira, né? Ele só fica zanzando, né? Para lá, para cá, mas na verdade, quem está governando o nosso país, né? Então, eu acho que, na verdade, nós precisamos levar a sério o nosso país, né? Esse país que é grandioso, esse país que tem muitas pessoas, a sua maioria pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que realmente têm orgulho de ser brasileiro, mas ultimamente nós não estamos tendo esse orgulho, não. Eu não tenho, sinceramente, só de pensar nas asneiras que ele já falou, misericórdia, né? Eu acho que a gente tem que conter as palavras, saber o que fala, principalmente um presidente, alguém que tem um cargo na presidência da República ou qualquer cargo público, né? Saber dizer as coisas de uma forma educada, respeitosa, respeitando as pessoas, sejam de qualquer gênero, seja de qualquer idade, seja quem for, né? Ter o respeito, o devido respeito com as pessoas. É de extrema importância isso para as relações diplomáticas do nosso país. Sejam elas no mundo exterior, sejam elas internas, seja nas relações com os governadores dos estados, sejam com os municípios, né? Seja com quem for, né? Você está representando o país. Esse beabá, ele não sabe. Né? Infelizmente ele não sabe, ele desrespeita o tempo todo. E isso é muito ruim, porque isso cria nosso clima, vamos dizer assim, um clima ruim de relações humanas e relações políticas no nosso país. Coisa que nós não tínhamos. Pelo menos a gente não ouvia dizer, né? Eu não ouvia dizer. Se vocês ficaram sabendo que pessoas, né, entravam, vamos dizer assim. Entendeu? Ó, o melhor jogo que eu agora, ó, eu tenho certo pra te dar, ó. Nem tipo pra jogar o. Olha como é que eu fico, ó. Olha não sei ver. Olha ele agora. Não adianta. Como não posso? Pode vir antes. Como não? Vai te dar 1-0 ele já. Vamos deixar ele quieto. Ai, meu Deus. Segue pra 3, né? Oi, quem foi na live? Deixa eu ver que jogo. Obrigado. Eu tava mal. Ó, assim, ó. Eu tô dizendo, na segunda, eu comprei Coringa. Senão, eu tive que jogar porque eu não vou no embalo. Ai, também tô mal. Eu tive que jogar em outra. Demorou pra gente pipar. Só que veio quando me deu 10 e copo, te deu 10 de moleque saiu no jogo, pegou um negão, uma trinca e um par de rede.
Só, né, irmão? E na segunda, sabe qual foi a minha merda? De comprar o 7 de pau e jogar o 7 de pau também. Obrigado. É meu controle, mas o 7 de pau... Tem... Seu Luiz. Eu tava líder. Seu Lito, obrigado. Oi, tudo Tá bem? ligado? O jogo veio gigante. Tá, tudo bem? 9 horas, eu tinha que jogar 9 horas. E aí, o senhor tá com Lula? Ih, mas meu alemão não sei. O pessoal tá jogando aí. 4 de espada, 7 de espada. Mas eu preferi louco, seu Todo Luiz. mundo. 8 de ouro. Quando eu peguei vocês ali, eu preferi louco, seu Luiz. Aí, Shrek, mas deu uma premiação lá no Bíblia, seu. André, que fala quantos pontos tem. Deu 35 jogadores. Deu 2, né? É, o André tem 2. Deu cedo lá, né? Neguinho 2 tem 1. Me deram O lá. alemão tem 4. E o Luiz? Seu Luiz Tá tem... vendo mais do Tem um. Já te conto. Cheguei na final. O Shrek veio pra 3. O Shrek tem 3. Correu veio pra 2. 2 agora. Meu, é que 2. É. Eu líder E eu tenho 4, 4. chegamos na Tem 4. semifinal em 4. Seu Luiz tem 1. Eu tenho 2 vidas cada um, né? Eu tinha no começo do torneio. Eu tenho as 2 vidas. E os outros 3 têm Eu vidas. fiquei em quanto, Celso? Uma jogada que eu fiz no primeiro, tava rolando nada. Eu desde as 3 horas da tarde, fui lá beber, era 11 horas da noite. Eu e quem, seu irmão? Tava bêbado já.